Desafio de matemática básica. Para você que está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Hoje trago para vocês uma questão muito interessante. Olha lá o que ela nos diz. 8 dividido por 4 vezes, abre parênteses, 5 ao quadrado menos 5 vezes 2, fecha parênteses. Qual é a resposta correta dessa questão? Letra A, 4 fatorial. Letra B, 36 elevado a meio. Letra C, 6 ao quadrado. Ou letra D, 6 primorial. Deixe nos comentários qual que é seu palpite e vamos resolver juntos essa questão, tirando todas as dúvidas que possam aparecer. Se você for novo, se inscreva no canal para você acompanhar os vídeos que eu trago todos os dias para vocês. E curta esse vídeo porque ajuda bastante aqui no empenho do vídeo na plataforma, tá bom? Diga para mim nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Vai ser um prazer te receber aqui, né? Saber de onde você está falando. Eu falo de Itajubá, Minas Gerais, tá bom? Agora vamos resolver essa questão, pessoal. É o seguinte, temos aqui alguns elementos que são importantes, assim como todos os elementos da matemática básica. Mas aqui temos, além das operações, os parênteses. E nessa questão, assim como em todas as outras, quando os parênteses aparecem, eles devem ser resolvidos primeiro, tá? E o que isso significa? Tudo que está dentro do parênteses ganha uma prioridade. Então eu esqueço primeiramente tudo que está fora, faço o que está dentro e aí depois eu vou para fora resolver o restante, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Dentro do parênteses a gente tem uma potenciação, uma subtração e uma multiplicação. Devemos decidir qual dessas eu faço primeiro. A potenciação se sobressai. Ela tem maior prioridade que a subtração e também tem maior prioridade que a multiplicação. Então a gente vai fazer primeiro esse 5 ao quadrado. Vou colocar aqui para vocês, ó. 5 ao quadrado, pessoal, é o seguinte. Eu vou pegar o número que está na base, que no caso aqui é o 5, e vou multiplicar por ele mesmo, resultando para a gente aqui o 25. Portanto, o 25 é o resultado correto dessa operação. Então, eu vou colocar no lugar dela aquele número que eu encontrei, tá bom? E o restante, professor? O restante eu vou reescrever sem mudar muita coisa, porque eu quero preservar para poder depois resolver o restante das operações. Vai ficar aqui 8 dividido por 4 vezes, abre parênteses, o 5 ao quadrado, que é exatamente o 25, menos 5 vezes 2. Nesse passo, gente, a gente só resolveu a potenciação. Então a gente tem que resolver o restante agora, né? Ainda estamos dentro do parênteses. Aqui a multiplicação tem maior prioridade que a subtração. 5 vezes 2 é 10, então eu já vou substituir aqui direto, né? Esse valor aqui vai ficar 25 menos 10. Vou pôr parênteses e vou manter as operações que estavam fora, né? Essa multiplicação, esse 4 que estava aqui, a divisão e o 8. É difícil escrever da direita para a esquerda, né? Mas é exatamente isso que a gente tem. Falta a última operação dentro do parênteses, que no caso aqui para a gente é esse 25 menos 10. 25 menos 10 é muito fácil, é 15. E aí então nossa expressão vai ficar 8 dividido por 4 vezes 15. Olha que legal, gente. Resolvidos os parênteses, eu posso sumir com eles, né, eliminando-os, fazendo agora apenas essas duas operações que nos restam. O 8 dividido por 4 e depois eu vou multiplicar por 5. E por que eu devo resolver nessa ordem? A multiplicação e a divisão elas têm a mesma prioridade. Portanto, eu resolvo sempre da esquerda para a direita quando isso acontece, tá bom? E o que é da esquerda para a direita, né? É isso aqui, ó. Vou fazer uma setinha. A gente vai resolver primeiro essa divisão e aí sim, depois que a gente resolver essa divisão, a gente resolve a multiplicação. 8 dividido por 4, gente, é quantas vezes o 4 cabe no 8? Duas vezes, né? Então vai ficar 2 vezes o 15. E 2 vezes 15 é muito fácil, né? Você pega o 2 e multiplica por 15, ou se você quiser, pega 15 e multiplica por 2. E aí fica mais fácil ainda, né? Isso aqui é igual a 30, gente. E 30 é a nossa respostinha correta. Espero que você tenha acertado essa questão. Se você já chegou aqui, né, você já conseguiu acertar o valor da expressão numérica. Agora eu tenho que procurar, dentro dessas operações aqui, qual delas que representa esse 30. Será que é o 4 fatorial? Ou é o 36 elevado a meio? Ou é 6 ao quadrado? Ou é 6 primorial? Vamos resolver juntos? Venha comigo. Vamos lá, gente. O 4 fatorial, ele é, por definição, a multiplicação do número que está sendo aplicado
pelos seus antecessores até chegar no 1. O que isso quer dizer? 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa é a definição do 4 fatorial. Agora é só a gente multiplicar, né? 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 é 24, e 24 vezes 1 é igual a 24. Beleza? Beleza. Então, chegamos perto da nossa resposta, vou até circular aqui, tá? Para representar o resultado do 4 fatorial, mas ele não é a nossa resposta, então não é a alternativa que a gente deve marcar. Vamos para a próxima. 36 elevado a meio. Agora, gente, acontece uma coisa interessante. Quis trazer para vocês hoje esse elemento importante da matemática também, que é o expoente fracionário. O que isso acontece? Como que eu saio disso? Como que eu resolvo essa operação? É o seguinte, quando eu tenho um expoente fracionário, ele vai nos dar aqui ó, a ideia de radiciação junto com potenciação. As duas operações estão unidas aqui por meio dessa fração que está no nosso expoente. E como que eu faço isso? Quando eu tenho uma fração no expoente, o numerador da minha fração ele vai ser o expoente da minha base. Ou seja, eu vou ficar aqui com 36 elevado ao numerador, que no caso aqui é o 1, né? E 36 elevado a 1 é o próprio 36. O nosso denominador do expoente, ele vai ser o nosso índice da raiz. Ou seja, a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz enésima, ela pode ser representada por meio de uma potenciação com expoente fracionário, cujo denominador vai ser o meu índice. No caso aqui é 2, portanto eu vou ter uma raiz quadrada. Tanto esse 2 quanto esse 1 não precisa aparecer, né? Então, agora eu tenho que resolver a raiz quadrada de 36. Como que eu faço isso, gente? Se você não sabe de cabeça, você pode lembrar que é igualzinho o 5 ao quadrado, que a gente encontrou o 25, dá para encontrar o 36. É muito tranquilo, tá? A gente sabe que 6 vezes 6, ou 6 ao quadrado, é igual a 36. Então, eu vou substituir, né? Então, vai ficar raiz quadrada de 6 ao quadrado. Eu posso, então, cortar operações que são inversas, logo, o meu resultado é igual a 6. Raiz quadrada de 36 é igual a 6 e é o equivalente ao 36 elevado a meio. Você sabia disso? Você já sabia dessa propriedade da radiciação ser transformada em uma potência de expoente racional? Ou o vice-versa, né? Da potenciação com expoente racional ser uma radiciação? Deixe nos comentários. Radiciação, é isso mesmo, né? Deixe nos comentários para ver se você já sabia disso e vamos para a próxima, porque a gente tem mais uma potência e temos o primorial, que é uma coisa muito importante da matemática que eu trago para vocês aqui. E interessante, muita gente não conhece essa operação, eu demorei para conhecer também, né? Mas depois que conhece a gente acha legal e trago, eu sempre gosto de trazer essas coisas para vocês, tá bom? 6 ao quadrado, pessoal, é o seguinte, definição igualzinho a gente fez, ó, inclusive já está resolvido aqui, eu fiz de propósito, né, para a gente já utilizar essa informação aqui na nossa letra C. 6 ao quadrado é igual a 36, olha lá. Então eu vou colocar aqui e olha só que interessante, ficou muito perto do nosso resultado, só que ainda, gente, não é a nossa resposta. 36 não é equivalente a 30, beleza? Agora só falta pra gente o 6 primorial. E é ele que eu vou explicar para vocês, vou tentar fazer com mais detalhes, bem mais devagarzinho do que as outras, porque essa é uma operação nova, muita gente não conhece e eu vou explicar para vocês como que faz. Quando eu aplico um primorial em um número, agora essa palavra pode ser dividida em duas e essas duas separações, essas duas partes dessa palavra primorial vão nos ajudar a entender como que funciona essa operação. Essa parte, o final, né, o ial aqui, né, que nos lembra de fatorial. Você lembra do fatorial? Fizemos aqui em cima, né? E o fatorial ele é muito mais corriqueiro, aparece mais nas nossas, nos nossos vídeos aqui e tudo mais. Ele é a multiplicação do número pelos seus antecessores até chegar no 1, certo? Guardou a ideia agora de fatorial. E lembra que aqui ele é primorial. Então temos essa mesma ideia de multiplicar pelos antecessores, só que a gente vai utilizar somente os números primos. Por isso é chamado de primorial, tá bom? Então vamos pegar aqui os números primos para a gente ver quais que são, né? Os números primos são para a gente o 2, o 3, o 5, o 7,
11 e assim por diante, né? São números que possuem apenas 2 divisores, nada mais, nada menos do que isso. Então, temos o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11 e assim por diante. Um conjunto infinito de números que possuem apenas 2 divisores. Esses aqui são os nossos primos. Agora eu vou pegar os primos menores do que 6, que no caso ali é o 6 primordial, né? Quais são os primos menores que 6? O 2 é, o 3 é e o 5 é. E o 7 já é maior, então o 7 não entra na minha jogada aqui. Vou pegar esses 3 valores que eu tenho e vou multiplicá-los. Então, 6 primordial, pessoal, é a mesma coisa que 5 vezes 3 vezes 2. E agora é só a gente fazer essa multiplicação que a gente encontra o nosso resultado. 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 2 dá 30. E olha que legal, pessoal. Chegamos exatamente no lugar onde queríamos, que era a resposta da nossa expressão numérica. Portanto, o que a gente pode concluir? A resposta dessa expressão numérica, que resolve, né, essa questão toda, é a alternativa letra D, onde temos aqui o 6 primordial, que é a nossa operação nova, encontramos o mesmo valor 30 que era da expressão numérica. Se você acertou aí, deixe nos comentários para a gente poder aí, se divertir juntos e comentar sobre o seu desempenho aqui no vídeo. Eu gosto muito de trazer matemática básica para vocês e eu espero que vocês gostem do conteúdo que eu trago para vocês. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Mande para um amigo para poder vir acompanhar aqui também, né, os vídeos que eu trago para vocês todos os dias. E eu te vejo amanhã. Amanhã tem vídeo novo, todos os dias tem. Então não perca, tá? Venha participar sempre conosco aqui dos nossos desafios de matemática básica. Grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa expressão numérica e pergunto para você qual que é o valor dessa expressão. Você sabe resolver? Deixe nos comentários e venha comigo acompanhar a resolução dessa questãozinha aqui. Gente, a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que existem alguns elementos importantes nessa expressão que devem ser levados em consideração. E o primeiro deles, que é o mais importante desses aqui, são esses parênteses que aparecem aqui. Os parênteses, gente, eles dão uma preferência para todas as operações que estão dentro dele. Então, a gente deve começar resolvendo dentro desses parênteses aqui. Só depois a gente vai resolver o que está aqui fora, certo? Dentro do parênteses, eu tenho uma multiplicação, que é esse 10 vezes o 3 ao quadrado, e como eu disse aqui, 3 ao quadrado é uma potenciação. Então, é ela que a gente deve resolver primeiro. Inclusive, já vou até fazer uma setinha aqui. E 3 ao quadrado, gente, por definição, a gente consegue defini-las por meio de uma multiplicação de números repetidos. Então, vou fazer o seguinte, o 3, que é a base, ele vai se repetir 2 vezes, porque o 2, que é o expoente, nos diz que são exatamente 2 vezes que se repete esse número. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, no lugar dele, eu vou colocar o 9. Dentro do parênteses, então, vai ficar 10, que eu vou manter por enquanto, vezes o 9, que a gente acabou de encontrar. Tudo isso dividido por 3 termial. Daqui a pouco a gente fala sobre esse termial aqui, tá? Muito bem. Sobrou aqui dentro do parênteses agora essa multiplicação. Então, a gente deve resolver da esquerda para a direita. Na verdade, só tem uma operação, então é ela que a gente vai resolver. 10 vezes 9 é igual a 90. Dividido por 3 termial. Nesse ponto da questão, a gente tem tanto esse termial quanto essa divisão. A gente vai começar decifrando, né, encontrando o valor desse termial aqui. Inclusive, vou resolver com vocês aqui em cima, com a definição, e depois a gente substitui no lugar dele aqui o resultado dessa operação. O termial, gente, por definição, ele é encontrado a partir da adição de todos os números naturais menores ou iguais ao 3, no caso aqui, que é o número que está sendo aplicado. Caso fosse outro número, a gente encontraria a soma desses números menores ou iguais a esse valor. Então, vamos fazer 3 termial vai ser igual a 3 mais 2 mais 1, certo? Então, isso aqui é igual a 6. Outro exemplo que a gente poderia encontrar, por exemplo, 4 termial. Seria aqui, usando a mesma definição, começando agora no número 4, 4 mais 3 mais 2
mais 1. Então, essa é a definição do termial. Se a gente fizer essa conta, ó, 7, 10. O 4 termial é igual a 10. Teremos mais uma oportunidade de encontrar essa operação aqui nas opções de resposta. Temos o 5 termial, porque daqui a pouquinho a gente vai encontrar esse resultado aqui, tá bom? Vamos agora substituir no lugar do 3 termial o número 6. Então, eu tenho que resolver 90 dividido por 6. 90 dividido por 6 não é uma conta difícil. Isso aqui é igual a 15. Basta você fazer as continhas. Eu não vou fazer para poupar o tempo de vocês, mas o resultado dessa nossa expressão numérica é igual a 15. Eu espero que você já tenha acertado nesse ponto e eu convido você, gente, a tentar fazer junto comigo aqui essas opções para descobrir qual delas que tem aqui o valor 15 para a gente marcar a opção correta que vai nos dar a resposta correta, certo? Temos aqui algumas operações interessantes, tá? Que pode ser que muita gente não ouviu falar. Eu vou fazer com vocês detalhadamente e mostrar tudo o que precisa saber para encontrar esses valores dessas expressões. Começando aqui pelo nosso primorial. O primorial, gente, 5 primorial, esse símbolo de hashtag aqui, ele vai depender de um conjunto de números muito específico chamado de números primos. E você já deve conhecer, porque é um conjunto que a gente vê nas escolas, né? No ensino fundamental, no ensino médio, um conjunto de números muito importantes que tem apenas 2 divisores, ele próprio e o 1. Então, o primeiro número primo é o 2. Inclusive, o 2 é o único primo que é par. Isso é muito interessante, tá bom? Depois temos o número 3, o 5, o 7, 11, 13 e assim por diante. Esse conjunto numérico ele é infinito, então ele pode construir infinitos números que são primos, que tem essa característica de possuir apenas 2 divisores, mas para a gente aqui, esses aqui já são suficientes para a gente poder encontrar o valor desse 5 primorial. Como que funciona esse 5 primorial? A gente vai selecionar nesse conjunto de números primos os números menores ou iguais a 5. Então, primorial é a multiplicação de todos os primos menores ou iguais ao valor que eu estou aplicando até chegar no 2, que é o menor desses primos que existem, tá bom? Então, pegamos aqui o 5, por exemplo, ele vai entrar na nossa multiplicação, o 3 também e o 2 também. Logo, 5 primorial é igual a 5 vezes 3, ó, quase que eu coloquei 4, hein? Vezes 2, só isso. Somente os números primos, tá, gente? 5 vezes 3 é igual a 15 e 15 vezes 2 é igual a 30. 30 é o valor do 5 primorial, não é a nossa resposta, então a gente já pode descartar essa opção, beleza? Vamos para a próxima, o fatorial, que é uma operação que a gente vê na escola, uma das poucas dessas aqui, né? Do primorial, termial, fatorial e fatorial duplo. Essa daqui é a única que a gente vê na escola, tá? Quando a gente aprende a parte de combinação, de parte de permutações, né, de análise combinatória, são aonde aparecem os nossos fatoriais. Então, a gente vai fazer o seguinte, o fatorial ele vai ser a multiplicação de todos os números naturais menores ou iguais a 5, e para sempre no número 1, tá? Então, em outras palavras, eu vou começar com o número 5, que vai multiplicar todos os números anteriores a ele, até chegar no 1, números naturais. 4, 3, 2 e 1. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Essa daqui é a definição do nosso fatorial. Se a gente fizer essa multiplicação, 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3, 120, 120, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, aí sim, o 120. Fiquei com 120 na cabeça, que era o resultado, e acabou saindo antes da hora, né? 120 é o valor desse fatorial. Não é a nossa resposta, então a gente pode eliminar também a letra B. O 5 duplo fatorial, que é uma coisa muito parecida com o fatorial, também é muito interessante. Qual que é a diferença entre o duplo fatorial e o fatorial? O duplo fatorial, gente, ele vai ter uma definição definida na paridade dos números. O que que isso quer dizer? Por exemplo, o número 5, ele é um número ímpar. É a paridade dele, ele é um número ímpar. Então, eu vou multiplicar todos os números ímpares menores ou iguais a ele até chegar no número 1, que é o menor ímpar positivo, certo? Em outras palavras, vai ficar aqui pra gente 5
multiplicado pelo ímpar que vem antes dele, que no caso é o 3, e depois temos também o ímpar que vem antes dele, que é o número 1. 5 vezes 3 vezes 1. E 5 vezes 3 é 15, e 15 vezes 1 é igual a 15. E olha que legal, gente. Encontramos aqui uma das respostas, a nossa resposta, na verdade, né, que bateu com o nosso resultado 15. Portanto, podemos marcar a alternativa letra C como resposta. Vamos agora verificar aqui o 5 termial, que aparentemente, pelo que eu estou me lembrando, vai dar um número interessante. Fica comigo para no final, até para você aprender como que faz. A gente já fez aqui 2 termiais, tanto o 3 quanto o 4. A gente vai aplicar essa mesma definição no 5 termial. Vou começar então do número 5 e vou somar todos os inteiros positivos menores ou iguais que ele. 4, 3, mais, né? 2 mais 1. E agora é só fazer essa adição toda. 5 mais 4 dá 9, 9 mais 3 dá 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 1 é 15. E é isso aqui que eu estava falando para vocês. Ó, curiosidade, temos 2 respostas corretas nessa questão. Tanto a letra C quanto a letra D são respostas verdadeiras para essa nossa expressão numérica. Eu tinha pensado em algo diferente, mas acabou me surpreendendo aqui. Tinha esquecido desse duplo fatorial, acabou dando 2 respostas corretas. Não é demais, porque eu pude ensinar para vocês essas 2 operações, e aí é uma coisa curiosa que aconteceu no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse é o nosso vídeo de hoje. Um grande abraço e fiquem com Deus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago para vocês uma expressão numérica como desafio para você tentar resolver. Temos aqui, pessoal, 4 ao quadrado vezes 4, mais, abre parênteses, 9 menos 3, fecha parênteses, tudo isso ao quadrado. Você sabe resolver essa questão? Deixe para mim nos comentários e venha acompanhar comigo a resolução dessa questão. Essa questão, gente, é o seguinte, temos que definir aqui, primeiramente, qual é a ordem correta das operações para poder resolver essa expressão numérica. E aí eu digo para vocês o seguinte, sempre que a gente tem parênteses em uma expressão numérica, é nele que a gente deve começar. Os parênteses vão dar um enfoque maior para aquilo que deve ser resolvido primeiro. Nesse caso aqui, a gente tem dentro dos parênteses o 9 menos 3. E é isso que a gente deve resolver antes de mais nada, antes das potências, antes da multiplicação e tudo mais. Então, a gente vai fazer essa subtração aqui como nosso primeiro passo dessa questão. Então, 9 menos 3 é igual a 6. E o restante eu vou manter da mesma forma para não ter erro, para não ter confusão na hora de resolver. Vou colocar aqui 4 ao quadrado vezes 4 mais os 9 menos 3 é igual a 6, como eu disse para vocês, né? 6 ao quadrado. Lembrar que eu não posso esquecer desse quadrado porque ele está sendo aplicado no resultado dos parênteses. E perceba uma coisa importante também. Depois que eu resolver os parênteses, eu não preciso mais dele. Então, eu coloquei o resultado sem parênteses e elevei ao quadrado, certo? Agora, a gente tem aqui somente operações. Não temos mais parênteses, é só resolver na ordem em que elas aparecem, na ordem certa, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui são as potências. As potências têm maior prioridade que as outras operações que aqui aparecem. Então, eu devo resolver esse 4 ao quadrado. Consequentemente, depois desse 4 ao quadrado, vou resolver o 6 ao quadrado. Para isso, eu vou utilizar o cantinho aqui de cima para a gente colocar o resultado dessas operações. 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, tá? Por definição da potenciação. Eu repito a base, a quantidade de vezes que tem no expoente, numa multiplicação, certo? 4 vezes 4 é igual a 16. Muito bem. A outra potenciação é o 6 ao quadrado. Então, eu vou ter 6 ao quadrado e eu vou repetir a mesma ideia, só que agora, ao invés do 4, vou utilizar o número 6, beleza? 6 vezes 6, isso aqui é igual a 36. Muito bem, temos então o resultado das duas potências aqui e eu já posso substituir na minha expressão numérica o resultado delas. Então, eu vou colocar 4 ao quadrado, 16. Vezes 4, mais o 6 ao quadrado, que é igual a 36, como a gente acabou de ver, certo? Muito bem. Agora, gente, é um ponto muito importante que muita gente erra, tá?
Temos multiplicação e adição. São umas operações simples, né? As 4 operações básicas que a gente tem, adição, subtração, multiplicação e divisão, e essas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente esquece como que faz e acaba errando. Aqui a gente tem a multiplicação e a adição, como eu disse para vocês. A multiplicação deve ser feita primeiro e logo em seguida a adição. Então, a gente vai fazer primeiro essa multiplicação aqui, depois vamos fazer a adição. 16 vezes 4 é igual a 64. Dá para fazer de cabeça, dá para montar a continha também para fazer, não tem problema nenhum se você fizer isso, tá? Mais 36. E agora é só fazer essa adição, não tem segredo nenhum, até o momento é a operação mais fácil que a gente vai fazer nessa questão, né? 64 mais 36 é igual a 100. E eu vou grifar aqui de vermelho para a gente o resultado dessa nossa expressão numérica. 100 é o valor que a gente desejava encontrar nessa expressão numérica. Muito bem, primeira parte da nossa questão está perfeita. Agora a gente convido você a tentar descobrir qual dessas opções aqui representa para a gente esse número 100. E aí eu vou resolver aproveitando para apresentá-los essas operações novas, né? E resolver cada uma delas como forma de revisão também. Temos mais uma potência agora com expoente 3, temos um fatorial, temos um primorial e temos outra potenciação. Então, a gente vai relembrar aqui alguns conceitos importantes da matemática básica. O 4 elevado à terceira potência, ou seja, 4 ao cubo. Por definição, a gente já conheceu aqui que a potenciação ela repete a base a quantidade de vezes que está no expoente, certo? Nesse caso, o nosso expoente é 3 e a base é 4. Então, vamos ter 4 vezes 4 vezes 4. 3 fatores 4. É isso que significa essa potenciação. 4 vezes 4 é igual a 16. E 16 vezes 4, a gente já viu aqui, né? 64. Então, o resultado dessa primeira operação é igual a 64. Excelente. Temos aqui um resultado, mas ele não é o que bateu aqui com a nossa resposta da expressão numérica. Então, a gente já eliminou a primeira alternativa, a primeira opção. Não é ela, beleza? A segunda, gente, é muito interessante. O fatorial. Fatorial é uma operação muito interessante da matemática básica. A gente aprende ele na escola, quando a gente aprende análise combinatória. E a gente vai fazer essa operação, abrindo essa operação em várias multiplicações. Eu vou mostrar para vocês como que faz isso. O 5 fatorial, então, vai ser a multiplicação de todos os números naturais menores ou iguais a 5. Sempre que eu tiver um número fatorial, eu vou multiplicar todos os valores naturais menores ou iguais a ele até chegar no 1. Então, vai ficar aqui, por exemplo, começa no 5, multiplica o antecessor dele, que é 4, multiplica o antecessor do 4, que é 3, multiplica o antecessor do 3 e assim até chegar no 1. 5, 4, 3, 2, 1 é só multiplicar todo mundo aqui que vamos encontrar a resposta. 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60 e 60 vezes 2, 120. Muito bem. Não é, passou perto da nossa resposta, mas não é esse resultado que a gente estava procurando. Eliminamos, então, também a opção, a alternativa letra B. Muito bem. Temos agora aqui uma nova operação. Interessante, bastante interessante, na verdade, né? Chamada de primorial, tá? Essa operação do hashtag aqui, eu vou mostrar para vocês como que funciona. É uma ideia muito parecida com o fatorial, só que não é envolvendo os números naturais, e sim os números primos. Então, primorial vem da palavra primo, que é um conjunto numérico. Eu vou listar aqui para vocês esses valores, para vocês lembrarem como que funciona essa operação. Os números primos são números que possuem apenas 2 divisores, tá? Ele próprio e o 1, então são números muito especiais na matemática e a gente vai utilizar eles nesse processo aqui, tá? O primeiro número primo é o número 2. Depois do 2 temos o número 3, depois o 5, o 7 e todos os números que possuem apenas 2 divisores, ele próprio e o 1. O 9 não é, porque o 9 possui o 3 como divisor. Então, já vou direto para o 11, 13, depois 17, porque o 15, novamente, ele tem o divisor 3 e tem o divisor 5, né? E assim, sucessivamente,
Esse conjunto numérico ele é infinito, então ele vai continuar aqui crescendo, ele vai se distanciando cada vez mais dos valores, tá? Mas ele é infinito, tá? A gente vai utilizar apenas o comecinho desse conjunto, por isso eu já parei aqui no 17, só para a gente conhecer um pouquinho desses valores, beleza? O primorial, gente, funciona da seguinte maneira. Como eu disse para vocês, a gente vai multiplicar os primos menores ou iguais, caso tenha algum valor igual, né, ao número que está sendo aplicado. Se a gente olhar nesses números primos, todos os números menores ou iguais a 6 são eles o 5, o 3 e o 2. O 6, inclusive, ele não está aqui, porque o 6 não é primo, obviamente, porque ele é múltiplo de 2. Então, ele não está aqui no nosso conjunto. Então, a gente deve multiplicar apenas 5 vezes 3 vezes 2. Muito bem. 5 vezes 3 é igual a 15, 15 vezes 2 é igual a 30. Mais uma opção que pode ser eliminada, a gente não vai marcar a letra C e sobrou para a gente a letra D, que provavelmente é ela a nossa resposta. Então, perceba como que vai ser a resolução dessa potenciação. É muito igual essa aqui de cima, só que agora a nossa base é 10 e o expoente é 2. Como que vai ficar? 10 vezes 10. Essa é a definição dessa potenciação aqui. E 10 vezes 10, agora aqui um macete rápido de matemática básica. Sempre que eu multiplico um número por 10, qual número for, eu vou apenas acrescentar um zero nesse número. Olha que legal. Então, eu tenho 10, se eu acrescentar um zero, vai ficar exatamente o 100, que era aquele valor que a gente estava procurando, né? Vou até fazer um quadradinho aqui, um retângulo, dizendo que a opção correta da nossa questão é a opção letra D. Se você, pessoal, marcou essa daqui, parabéns, você acertou essa questão. Fiquei muito feliz de você ter chegado até nesse momento do vídeo. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.